Então a gente tem, o tema de hoje, comunicação animal e Theta Healing animal, são duas técnicas para usar quando eu falo animal, eu quero dizer animal não humano, porque a gente é um animal também, e vira e mexe, eu coloco dessa forma, animal humano e animal não humano. Todo mundo consegue se comunicar, é uma técnica que não tem um pré-requisito, o de comunicação animal. Não é assim uma comunicação para poucas pessoas, só algumas pessoas conseguem. Não, todo mundo consegue se comunicar. Já tive turmas com quase 20 pessoas e todo mundo se comunica. Esse é o curso do Comunicação Animal. Não ensina uma técnica de cura. A ideia é que aprenda a se comunicar. Se comunicar quando, por exemplo? Quando você precisa sair de casa e avisa que vai sair de casa, aqueles cachorros ou gatos que ficam mais ansiosos. Quando você precisa fazer algum procedimento, você explicar o que é. Não é uma comunicação verbal, tá? É uma comunicação diferente, já vamos falar. Quando você precisa... Vai ter um membro novo na família, um gato, um cachorro, um bebê, um humano. Quando você precisa mudar de casa, quando precisa levar num veterinário, num hotelzinho, você explica isso, porque muitas vezes, para ele, não há o problema passar por isso. A questão é ele não saber direito o que está acontecendo. E quando você explica, fica melhor. Então, cirurgias, por exemplo, aqui em casa tem a Aya, que é uma cachorra. Quando ela foi castrada, eu expliquei para ela o que ia acontecer, o porquê que ia acontecer, a importância daquilo. E como sou veterinário, eu mostrei como que é uma cirurgia e um pós-cirúrgico, tá? E aí ficou super tranquila. Outra questão muito importante que a gente fez aqui, por exemplo, a gente adotou a Aya, ela veio grávida, foi um dos motivos da gente ter adotado. E os filhotes nasceram 9 filhotes, a gente precisou fazer... precisou não, a gente escolheu fazer a adoção, porque são 9 filhotes, não dá pra ficar com tudo isso, né? A gente decidiu ficar só com um, que foi o primeiro, que é o Encantado. E aí, o que eu fiz? Eu comuniquei com ela e comuniquei com eles pra explicar o que ia acontecer, que a gente ia fazer a adoção, que a gente não conseguiria ficar com todo mundo e dar atenção pra todo mundo. E aí, sempre que tinha uma adoção, então vinha alguém pra fazer a adoção, aí eu comunicava, falava, olha, lembra que aconteceu, que eu tinha falado com vocês de fazer a adoção? Seu filhote, ele vai ser adotado hoje. E tudo bem pra vocês? Tudo bem pra vocês por quê? Porque se não tá tudo bem, eu preciso entrar, aí eu entraria com Reiki ou com Theta Healing. Então eu fiz isso. Toda vez que era adotado, fazia. A gente deixava a Aya se despedir, dava tchau, e foi tranquilo, tranquilo. O que aconteceu num dos dias? Eu tava num curso aqui, eu não lembro se era de comunicação, de Reiki, qual curso que é que eu tava ministrando. Karina, que é minha companheira, tava ministrando no curso também, ao mesmo tempo, cursos diferentes, ela tava ministrando de Theta Healing. E aí ela falou, chegou uma pessoa que quer ver. Ela já tinha demonstrado interesse, e eu falei, nossa, eu tô encerrando o curso, eu não consigo descer agora para me comunicar. Segura ela um pouquinho. E aí ela ficou lá conhecendo os cachorros melhor e tal, e decidiu realmente fazer a adoção. E aí naquele dia não deu tempo de eu me comunicar. Então o máximo que eu fiz foi fazer o reiki, e aí nesse dia que eu não me comuniquei, a Aya ficou ansiosa, ficou mais agitada com a ida desse filhote. Aí quando foi, eu me comuniquei, me centrei, porque a gente não faz uma comunicação animal. Eu tô falando com vocês, de repente o Linus vem e eu me comunico. Eu tenho que me centrar, me silenciar, porque a comunicação não é verbal, a comunicação é pela consciência. Então tem que ter um processo, uma técnica de silenciamento interno. E aí eu falei, olha, lembra que ia fazer adoção e tal? E eu não consegui fazer agora, antes, sinto muito, foi inesperado de última hora, mas é isso que eu falei que ia acontecer. E aí ficou tudo bem. Aí eu tinha 2 filhotes que quando eu falei da adoção, os 2 ficaram com receio de serem adotados. E justamente foram os dois que ficaram por último para adoção. Então quando alguém ia adotar, não adotava. Aconteceu alguma coisa, não adotava. Por quê? Porque o que a gente percebe? Ele cria condições para não ser adotado, porque ele tem medo de ser adotado. Aí eu preciso entrar com uma técnica. Poderia ser o reiki, poderia ser uma conversa na comunicação, mas por que você não quer ser adotado? Mas vai ser bom, você vai para uma família boa. Poderia ser só uma conversa mesmo pela comunicação, que ótimo, provavelmente resolveria. Ou eu poderia entrar com alguma das técnicas que eu trabalho, com reiki, ou eu poderia entrar com Theta Healing, que foi o que eu entrei. No Theta Healing, o Theta Healing Animal é um curso avançado, que ele tem 3 cursos anteriores pré-requisitos. O DNA básico, Theta Healing DNA avançado, aprofundando no digging, que você vai treinar a principal técnica, e aí a partir desses 3 você pode fazer o Theta Healing Animal. Esse ano de 2020 vai entrar mais um pré-requisito, que é você e o criador. E aí no Theta Healing Animal, a gente vai aprender a se comunicar,
e com eles, da mesma forma da comunicação, de uma forma muito parecida, inclusive, e aí o aluno vai trabalhar com o Theta Healing em cima dos cães e gatos. Theta Healing tem muita questão de downloads, mudança de crença limitante ou crença negativa. O Theta Healing a gente vai descobrir o porquê que as coisas acontecem da forma que acontecem, o porquê eu estou criando isso. Por mais que seja difícil, eu não sou vítima. A gente tem que sair do papel de vítima. Então, por mais que seja difícil, eu estou criando isso. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, situação difícil pra mim. Eu poderia mentalmente falar, mas foi o outro que falou isso, foi o outro que me xingou, o outro fez um trabalho energético pra mim, o outro isso. Eu tô falando que o outro culpado, que tem o domínio, o controle da minha vida, e eu sou uma vítima das circunstâncias, eu não tenho nada a ver com isso. Não, sou sempre eu, tá? Por que que eu me desestabilizei com a pessoa que me xingou? Por que que eu permiti que uma energia ficasse em mim? Ela ressoa, então a minha irritação ressoa com uma energia de baixa vibração, por exemplo. A minha preocupação, a minha culpa ressoa com aquilo. Então, se eu não tiver aquilo, não tenho nada para grudar, não tem como ressoar e aquilo fazer mal para mim, tá? Então a gente vai trabalhando isso. E aí, algumas vezes, quando vão para o curso de Teta Healing Animal, teoricamente é um curso simples, porque você vai aprender a se comunicar, tem uns exercícios, só que o que acontece aí muitos Teta Healers fazem os downloads e não resolvem. Então você pode, por exemplo, os dois que não querem ser adotados. No Theta Healing, a pessoa poderia fazer um download de que posso pedir no Theta Healing chama de criador, a energia do todo, né? No Reiki é o Rei, que é a energia da vida, de tudo. No Theta Healing é o criador. É só uma palavra que usa. Então eu poderia fazer o download, falar, posso pedir para o criador trazer o download para você de que é seguro você ser adotado? De que você pode ser adotado? Você sabe a sensação de ser adotado? E pronto. E aí o Theta Healer faz isso. E aí não resolve. Não resolve. Faz de novo, não resolve. Aí muda o download, não resolve. Por quê? Porque tem que investigar o porquê que ele tem medo. Tá? Aí entra o digging. Então nos cursos que eu faço de Theta Healing eu aprofundo o curso. Os alunos treinam o digging, vão treinar o porquê que aquele ser tem medo. A gente vai no domingo para uma ONG, quando é aqui em São Paulo a gente vai para Catland. Vale a pena conhecer o trabalho deles, coloca no Instagram, no Facebook, na internet, no Catland. E aí a gente vai lá para ver, porque tem gatos que não querem ser adotados, porque lá tá bem, tá bom. Então tá bom, pronto. Não, mas por que ele tá bom? Porque ele tá bom, pra ele tá bom lá, ele não quer ser adotado baseado num medo. E sempre que é baseado num medo, é um problema. Porque aí você tá sendo direcionado por medo, e aí você cria manifestações difíceis e tortas, tá? Então, é dessa forma que funciona. Qual que é a diferença, então, dos dois? Da comunicação animal com o Theta Healing animal? A comunicação vai acontecer da mesma forma, só que no Theta Healing animal, o aluno vai treinar as técnicas do Theta Healing.